Olá, boa tarde. O programa Eclésia olha hoje para um encontro de cristãos que a cada ano tem congregado em Sintra diferentes caminhos que querem afirmar que a unidade é possível. Recebemos neste programa João Calaim, cristão da Igreja Evangélica de Sintra, e também Luís Parente Martins, cristão da Igreja Católica, que apresentam a edição deste ano Crês Nisto? Que diferença faz? Boa tarde, obrigada a ambos por estarem na nossa companhia. Obrigado. João Calaim, começava por si. Este tema desta 15ª edição do Encontro Cristão, Crês Nisto? Pergunto-lhe se é uma provocação, de alguma forma até dirigida a todas as pessoas, a todos os seres humanos, convidando-os a ir àquilo que é mais profundo neles. Sim, boa tarde. Antes de mais, agradeço o convite. Sim, nós quisemos, em primeiro lugar, achámos muito interessante o facto deste ano a proposta ser em forma de pergunta, o que por si só já nos provoca. E é verdade que o episódio fala sobre algo que é comum a todos os seres humanos, que implica a morte, não é? O amigo de Jesus tinha morrido e há um momento de perda, há um momento de dor. E por isso, sim, é uma mensagem que é universal a todos os seres humanos e também, obviamente, particularmente aos cristãos, sem dúvida, até num outro papel, uma vez que, como cristãos, professamos a nossa crença em Jesus, ele que, nesse contexto, diz: eu sou a ressurreição e a vida, e realmente, que diferença é que isto vai fazer nas nossas vidas? Essa é a segunda pergunta, porque sim. A primeira vem ligada à segunda e pede-se que haja uma consequência. O que é que isto faz? Este acreditar, que consequência é que tem? Sim, eu agora não poderia eu próprio dar uma resposta que fosse universal para todos os seres humanos, talvez, e é um pouco a ideia também do nosso encontro, é ver que para cada pessoa essa resposta pode ser de uma determinada forma. Cada um lida com a morte da sua forma, apesar da morte ser universal, mas a forma como nós encaramos a morte, não só a morte, mas a vida, e nós gostaríamos de dar muito destaque a isso, porque, fugindo só um pouco à sua questão, esta questão da vida, que ali aparenta parecer que é só para o futuro, para a vida eterna, Jesus vem desmontar essa ideia e vem dizer a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, para e agora. Lázaro vai ressuscitar agora. Por isso não creias só que isso vai acontecer no futuro, é para já. Então, para nós, aquilo que nós queremos é que essa esperança é para ser vivida já, no imediato. E por isso, há uma expressão que nós vamos utilizar, que é o viver ressuscitando, e então... Numa dinâmica é isso, que se prolonga. Dia a dia vamos vivendo esta vida nova ressuscitada, vamos ressuscitando esta vida nova que Jesus dá e que vai-se refletir das mais diferentes formas para cada um de nós. Mas, Luís Parente Martins, deixe-me ir ainda a este campo comum que congrega todas as pessoas. A partir desta finitude que o João Calaim fala, esta finitude pode ser o campo comum entre todos os homens que nos permite também dialogar com todos? Sem dúvida que é uma situação que atinge todas as pessoas e, de facto, lidamos todos nós com a nossa finitude, não é? E, de facto, nem sempre estamos muito preparados para lidar com as nossas perdas, quer seja com aquelas perdas que são mais habituais, a perda de emprego, a perda de relações familiares, aquelas perdas que são mais correntes, e depois a grande perda, que é, de facto, a perda da vida, não é? E nós, com este encontro, também queremos, de alguma forma, não tanto refletir, mas dar pistas para dar mais densidade à vida, e é isto que é comum a todos, ou seja, a vida que nós temos, que, como dizia o João, não é uma coisa para a eternidade, ou seja, não tem esta dimensão escatológica do fim dos tempos, mas é uma coisa para se viver no dia-a-dia, não é? Esta é uma densidade que Jesus Cristo aporta, de certeza, a cada um inspiração. Quer dizer, independentemente até da crença na divindade de Jesus Cristo, olhar para a vida de Jesus Cristo já por si será uma inspiração para os não crentes. Obviamente que para nós tem toda a nossa esperança, o que faz, no fundo, que diferença faz. Basicamente, eu diria que a grande diferença é transformar o desespero em esperança. Não é? Basicamente é isto. Nós passamos, enfim, a nossa reflexão vai muito passar por aqui. Quer dizer, que no fundo Jesus não tem uma posição perante a morte de Lázaro, do seu amigo, como Deus, podia ter uma posição muito sobranceira, no sentido de dizer: não se importem nada, deixem lá isso que ele vai ressuscitar, não é? Não, mas Jesus tem
uma atitude muito humana. Ou seja, Jesus a primeira coisa que faz é comove-se. E, portanto, Jesus chora, não é? E, portanto, o nosso choro não pode ser nada que nos admiremos ou que seja um sinal de fragilidade. Nem desligado da realidade. Não, exatamente. Jesus é o primeiro que, perante uma perda grande, não chora, como qualquer um de nós chora. Mas depois faz uma segunda atitude que é vai visitar. Portanto, Jesus pôs-se a caminho e foi visitar a família. Portanto, Jesus consola. Portanto, a segunda dimensão é Jesus consola. Mas a terceira dimensão é que também não fica por aí. Portanto, ele diz, não, eu resolvo o problema. Portanto, eu sou a ressurreição e a vida, crês nisto? E nós, de facto, acreditamos que isto faz diferença. De facto, em Jesus percebemos que isto não é o fim da partida, no fundo é o fim da primeira parte da partida e entramos na segunda parte do jogo, que é, de facto, a vida eterna, que se vai vivendo já na primeira parte. Sim. Como dizia o João. João, o Luís falava de lançar pistas, mas neste encontro cristão lançam-se pistas em conjunto. Isso faz diferença, fazerem-no em conjunto? Sim, sem dúvida. Há uma tendência, muitas vezes, nós queremos viver fechados dentro das nossas comunidades. E eu poderia até falar da minha realidade evangélica, que muitas vezes podemos estar muito virados para dentro ou dentro da nossa própria denominação. E realmente, há pouco referia, nós estamos na 15ª edição. Para mim, que tenho estado desde o início, é de uma riqueza tremenda o poder vir a conhecer diferentes tradições cristãs, diferentes formas de experimentar e viver a fé cristã. E para mim isso é uma fonte de riqueza. Por isso, o facto de podermos estar juntos é uma forma de conhecermos uns aos outros, de aprendermos uns com os outros, dentro da diversidade de cada um de nós e assim aumentarmos a nossa fé, a nossa confiança e firmeza em Cristo Jesus. A partir do mundo que vivem, a partir deste contexto mundial, nacional, que atravessamos, pode ser um sinal para este mundo polarizado, que se escuta menos, que tem mais dificuldade em dialogar, quando procuram fazer um caminho em que respeitam a identidade de cada um, sem dizerem que não nos encontramos porque a identidade de cada um é mais importante do que o nosso encontro. Vocês refutam essa ideia. Isso é um sinal para a sociedade de hoje, para o contexto nacional, mundial que vivemos? Nós gostaríamos muito que sim, que assim fosse. Realmente é um marco. Entre nós seria logo primeiro um marco para dentro dos cristãos, dentro de nós da comunidade cristã no geral, ser um sinal para aí, mas obviamente também para fora, porque como referiu, neste mundo polarizado em que nós vivemos, é importante percebermos que pessoas com a sua identidade própria, como referia, com convicções em alguns pontos até diferentes, mesmo assim podemos encontrar algo em comum uns com os outros. O Luís há pouco referia que Jesus comoveu-se, chorou, ele era seu amigo, mas ao ver Marta a chorar, ao ver Maria, ele próprio comove-se, sofre empatia. Então é importante nós colocarmos no lugar do outro, eu, como evangélico, conhecer quem é um católico, como vive a sua fé, colocar-me, ter empatia, e isso vai mudar a minha vida também e vai-me tornar, de certeza, um melhor cristão também. Isto é uma história de conhecimento e de cooperação que, dizia o João, começou há 15 anos ou começou um bocadinho antes, mas que tem dado frutos também na realidade concreta, onde, por exemplo, a plataforma de encontro cristão se situa, quer congregar, quer chegar mais longe. Por exemplo, através do ponto de encontro lançado há cerca de um ano. Pronto, isto de facto foi uma forma de concretizar o encontro do ano passado, em que o que acontece muitas vezes é que existe uma duplicação de ofertas em relação a muitas dimensões, quer no campo social, quer no campo psicológico, e nós percebemos que, de facto, a nossa centralidade em Jesus Cristo permite, de facto, depois não valorizar tantas pequenas diferenças que existem, que nós percebemos que o importante é esta experiência, como dizia o João, esta experiência de fraternidade, não é? Portanto, que é uma proposta para o mundo, de facto, neste sentido. E o que é que este ponto de encontro permite? Ponto de encontro, no fundo, é um sítio, é um local, onde as várias denominações e as várias igrejas cristãs colocam ao dispor da população em geral aquelas dinâmicas, quer seja no campo da psicologia, quer seja, por exemplo, do relacionamento
familiar, quer seja, portanto, nós na questão financeira, com os empréstimos bancários, ou seja, técnicos que de facto podem ajudar em cada situação de dificuldade a ajudar a resolver o problema, fazendo-nos também caminho, no fundo é um bocadinho, fazendo-se este caminho que Jesus fez de proximidade. Ou Isto mostra que o caminho ecuménico pode ter respostas muito concretas na vida das pessoas? Eu não tenho dúvida, quer dizer, hoje eu até trazia aqui a carta que o Papa Francisco escreveu para os Jubileu da Esperança, em que eu penso que de facto nós passámos ao longo dos anos, desde o Papa Paulo VI, que começou com a questão de podemos orar juntos, o Papa João Paulo II dizia nós podemos fazer caridade juntos, o Papa Bento pôs muito em questão o ecumenismo de sangue, não é? E, de facto, o Papa agora e o Sínodo, não é, vêm pôr muito em comum, em relevo, esta questão do temos de viver na harmonia. E a harmonia é um dom do Espírito Santo. E, de facto, quanto mais nós vivemos na harmonia, ou quanto mais nós formos receptivos a este dom do Espírito Santo, nós vamos percebendo que aquela palavra do Evangelho, que todos sejam um para que o mundo creia, é uma palavra central, basilar. Quer dizer, o acreditar ou não acreditar depende da nossa unidade. E para que todos sejam um, para que o mundo creia, começa com pequenas sementes, tal e qual como acontece, porque vivemos um bocadinho da tensão entre as pequenas sementes que tantas vezes passam incógnitas e tantas pessoas que esperam sinais maiores de um ecumenismo eficaz, relevante e que se torne mais público das pessoas. Vivemos nesta tensão entre o ecumenismo do povo, deixe-me colocar esta questão, e o ecumenismo entre as estruturas. Nós somos claramente o ecumenismo do povo, não é? Porque começámos amigos, relacionamentos de pessoas amigas e familiares, não é? Mas temos vindo a estender, e de facto o que é importante é esta consciência que se vai estendendo a líderes, porque nós sabemos que existem, enfim, hoje muito menos resistências a este caminhar junto, a esta evangelização em conjunto que o Papa Francisco tanto insiste. Quer dizer, hoje em dia só somos um testemunho credível se de facto formos fraternos, formos irmãos, não é? E de facto isto tem havido um progresso e se bem que existem, quer nas igrejas evangélicas, algumas resistências de algumas comunidades, quer dentro da Igreja Católica, hoje em dia estes já não são, e para as gerações novas, nós temos visto isto, aqueles preconceitos que existiam há uns anos. Nós vemos que nos encontros jovens, que vai acontecer à tarde, no dia 25. No dia 25 vai acontecer uma parte da tarde toda dedicada aos jovens. Alguns já não fazem sequer a pergunta de que igreja tu és. Ou seja, é um encontro cristão. E, de facto, o centro é Jesus Cristo e é a partir daqui que vêm as respostas. E, portanto, isto está-se a atenuar com o tempo, graças a Deus. Deixe-me ir à sua experiência, João, que falava que conhece esta história do encontro cristão desde a sua gênese, salvo erro, no ano de 2010. Como é que tem sido esta experiência de perceber que os participantes lá já não perguntam de que igreja é que são, mas, de facto, querem participar no encontro? Sim, eu vou dar um exemplo concreto. O meu filho mais velho, há uns tempos, dizia-me: então aquele senhor, o Rui, quando ele percebeu que ele era católico, ele disse: mas eu julgava que ele era evangélico. Ou seja, havia este desconhecimento que não interessava tanto essa questão, porque para ele era um cristão, era alguém que partilhava essa fé em Jesus Cristo. E sim, temos notado uma diferença grande desde o início até agora. Vemos que as pessoas estão mais abertas a conhecerem-se uns aos outros. A escutarem-se também. A escutarem-se, exatamente. Aliás, passo a publicidade sobre este encontro. Nós, neste encontro, vamos mesmo ter um ponto de escuta, porque achamos que é importante, mais no final, se houver alguém que queira fazer questões ou que nós o ouçamos, vamos ter tempo para isso. E realmente, como dizia, é importante nós escutarmos o outro, conhecermos o outro e assim irmos limando dentro dos nossos relacionamentos. Eu posso dizer que eu cresci na minha infância, no meu grupo de jovens. Eu passei muitas vezes por aprender como é que eu poderia contrapor aos católicos. Não é? Um sentido um pouco beligerante, quase. E hoje há diferenças, sem dúvida, mas não no sentido de beligerante, no sentido de fazer confrontação, mas, ok, eu posso aprender algo contigo, tu podes aprender algo comigo. E é verdade que isso tem enriquecido
a nossa fé. Ajude-nos a perceber que este ecumenismo prático do povo concreto que vivem não se resume à preparação do encontro cristão, mas é algo que perpassa todo o conhecimento, sim, toda a cooperação, toda a colaboração que vão tendo. Sim, algo em que podemos colocar na prática tem a ver com as associações de apoio social, em que associações católicas ou de baixo, por exemplo, do apoio social da igreja lá da paróquia do Algarão, Mãe Martins e Mercês, como, por exemplo, a Igreja Evangélica de Sintra, que também temos uma associação de apoio social, fazemos muitas atividades em partilha ao longo dos anos, desde acolher uma família síria, desde... Em conjunto. O apoio, sim, em conjunto. Porque percebemos que sozinhos não conseguiríamos. E juntando valências, conseguimos dar acolhimento a uma família. Ou na visita a pessoas idosas à noite, onde podíamos ir entregar comida ou dar um apoio, dar um tempo de palavra, também foi feito em parceria. Para além do relacionamento institucional que existe entre as associações, ele existe, o facto de nós nos podermos encontrar e nestas reuniões podermos ir falando e partilhando, isso tem-nos ajudado. E só voltando atrás há pouco no ponto de encontro cristão, que o Luís não chegou a colocar essa tónica, para além das valências para as pessoas, nós também reunimos as equipas técnicas destas associações, onde podem ir partilhar umas com as outras, ouvir uma mensagem de refrigério, serem animadas, porque é verdade que no seu dia-a-dia, muitas vezes, quase que a fé, a esperança se vai, por causa da azáfama do dia-a-dia. E ali tem um momento das diferentes associações em que, em conjunto, perceber, ok, nós temos a nossa matriz cristã, podemos ser fortalecidos e ganhar novo ânimo para o nosso dia-a-dia. O João falava do exemplo do acolhimento da família refugiada da Síria. Nesta movimentação e nestas mudanças também culturais, fruto dos fluxos migratórios e da sociedade portuguesa estar a acolher muitas pessoas estrangeiras, a configuração religiosa também vai mudando. Ao procurarem organizar-se para acolher uma família que vem de fora, pergunto-lhe, Luís, é também um sinal que a própria família que chega, um local onde a própria família que chega se pode reconhecer perante uma diversidade que está disponível para o acolhimento? Pois nós tentamos, de facto, escutar cada um, não é? Escutar cada um significa fazer este caminho empático de viver a realidade do outro, no fundo, de calçar os sapatos do outro, não é? E, portanto, não fazemos uma diferenciação no sentido de se é muçulmano, se é católico, se é ateu. Portanto, agora, depois fazemos um encaminhamento que seja de acordo com a sua convicção, ou seja, temos uma resposta. Se a pessoa de facto é muçulmana, nós de facto temos uma resposta em colaboração com outras pessoas, enviamos para instituições que possam de alguma forma manter a sua fé e ajudar a pessoa no seu contexto. A pessoa, exatamente, dentro do seu contexto, sem obviamente fazer nenhum tipo de proselitismo. Não é? Mas a diversidade tem sido muito grande. Concretamente, no ano passado, por exemplo, no Encontro Cristão, estiveram 67 comunidades presentes. Vai mostrando uma grande diversidade de participação. Exatamente. Eu acho que aqui a beleza é, de facto, aquilo que o Papa disse nesta questão do sínodo, não é? Conseguir a harmonia, não é? Porque a harmonia é um dom do Espírito e é a presença do Espírito. Mas facto... para se conseguir a harmonia há que provocar o encontro, há que provocar a escuta, como o João dizia. Exatamente, e é essa a grande diferença. Eu não gosto nada da palavra reuniões, gosto da palavra que fazemos os encontros de preparação. Porque, de facto, são encontros porque existe esta escuta empática. Ou seja, de facto, nós, pela graça de Deus, eu acho que é uma graça, nestes anos todos, nunca tivemos ninguém que saísse zangado. Ou seja, em 15 anos não houve nunca ninguém que saísse zangado. Porquê? Porque cada um se sente acolhido. Às vezes, na nossa prática, perdemos, entre aspas, 1 hora ou 2 a encontrar uma palavra que, de facto, satisfaça ou traduza a realidade de todas as comunidades. E isso não é um pormenor? Não, isso faz toda a diferença, não é? Porque cada um, de facto, se sente acolhido, se sente respeitado e encontramos sempre, e acho que é isto que o Papa diz quando fala em harmonia, eu costumo um bocadinho a perceber este conceito de harmonia, que é esta coisa, de facto, que é o Espírito que liga as partes, não é? E o Espírito Santo é sempre um momento de luz. Quer dizer, enquanto nós não conseguimos encontrar essa luz, eventualmente teremos visões divergentes. Quando nós conseguimos que o Espírito nos ilumine, aí temos uma visão convergente
E a Igreja será o povo de Deus, será um mosaico com, de facto, vários pedaços diferentes na sua diversidade, mas unidos naquilo que é central, na cabeça, portanto, um corpo que tem mãos, tem pés, tem diversas expressões, mas tem na cabeça Jesus Cristo, e isso é que é o centro que nos faz, de facto, fazer corpo. Nestes encontros de preparação, mas nos encontros colaborativos, de conhecimento, João, desafiava-o a ajudar-nos a perceber como é que a Igreja também o desafia a si. Neste conhecimento mais profundo, nesta colaboração que vão estendendo, o que é que um conhecimento maior da prática da Igreja Católica o desafia a si enquanto cristão evangélico? É uma boa questão. Então, eu posso colocar já aqui uma questão da liturgia mais formal para mim, da Igreja Católica. É óbvio que na minha igreja também há uma certa liturgia em termos de sequência de programa, mas é mais espontâneo o culto em si, a celebração. Mas, para mim, o que me faz muito sentido há uma razão para cada passo da liturgia. E então, o aprofundar esse conhecimento de cada passo, para mim, tem aumentado a minha fé. A forma até como é encarado a questão que, para mim, eu nem punha como hipótese ouvir falar nos santos, com o tempo, perceber que tem a ver com o exemplo, o estilo de vida. A ligação que depois eu fiz foi, ok, se o apóstolo Paulo também diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo, posso aplicar isso nos santos. Vamos encontrando então, outros exemplos consigo também. ver outros exemplos e aprender. E em vez de excluir logo qualquer texto de um santo, eu agora olho com outros olhos, posso aprender também com esses santos. Devolvi-lhe também, Luís, a pergunta, ainda que rapidamente para uma resposta sucinta, este conhecimento também com outras igrejas cristãs, o que é que lhe tem trazido? Olha, basicamente, é exatamente a questão do ponto de vista ao contrário. Ou seja, eu acho que o nosso rito é demasiado pouco vivo e demasiado hermético para as pessoas do tempo de hoje. E as comunidades evangélicas que têm tido o gosto de participar em muitos cultos, que vão desde os protestantes, enfim, que são um bocadinho mais clássicos, até aos novos evangélicos, eu tenho aprendido muito e penso que o futuro da celebração e da liturgia vai passar um bocadinho por uma mistura de todas estas coisas. Todas estas sensibilidades. E, de facto, isto é que vai impactar o mundo, porque hoje em dia eu acho que os nossos ritos católicos estão demasiado herméticos e são pouco atrativos, sobretudo para a população mais jovem. Mas ainda assim não uniformes. Não uniformes. Podem convergir, mas exatamente, com diversidade. E apresentamos essa diversidade e esta capacidade de encontros também e de desafio que ambos aqui elencaram. Não Luís é um problema, Parente, é uma riqueza. é uma não riqueza. É uma riqueza. Luís Parente e João Calaim, muito obrigada por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar este encontro cristão, dia 25 de janeiro, no Olga Cadaval, em Sintra. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, nós. Obrigada a si também, que se mantém desse lado. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2, pelo mesmo horário, ou sempre atualizado no portal de informação da Agência Eclésia. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.